Olá, você que nos acompanha em multiplataforma pela Rádio Câmara Bauru no 93,9 FM para Bauru e 22 cidades da região e na rede pública legislativa das emissoras dos canais abertos e fechados que compõem a nossa missão pública a partir do estúdio da TV Câmara Bauru. No espaço aberto de hoje a gente vai falar sobre cultura com o pessoal que organiza, dirige e apresenta aqui em Bauru no próximo dia 7 de novembro no Teatro Municipal, logo às 19, depois das 20 horas, com mais de uma frente de linguagens culturais sobre a peça Cárcere, que já teve aqui uma esquete em Bauru, mas vem com todo um aparato cultural com mais de uma linguagem. Quem vai conversar conosco é a Vilma Rodrigues, ela é atriz, escreveu o roteiro, está participando diretamente, portanto, do conteúdo desse espetáculo, e o diretor Wagner Clemente. Obrigado a vocês por nos atenderem aqui em multiplataforma. Olá, a gente que agradece a oportunidade de estar aqui e poder falar um pouquinho mais desse projeto tão bonito. Eu tentei aqui resumir no começo, porque vocês estão em mais de uma linguagem, Vilma. Você escreveu e participa diretamente do cárcere aqui fora da coxia, que a gente diz. Vamos falar sobre esses produtos culturais, enfim, que o público de Bauru e da região poderá conhecer, porque não é somente a peça que vocês trazem no palco. Sim, na verdade, assim, a peça, ela nasceu, né, vou falar um pouquinho de como nasceu essa peça, que é uma sementezinha que nasceu ali como uma cena curta em 2022, e essa cena curta falando sobre relacionamento abusivo, né, denunciando, dando voz a essa questão tão sensível que as mulheres sofrem na nossa sociedade, né? E a partir daí, quando a gente ia apresentando essa cena curta aqui em Bauru, na região, participando de alguns festivais, as pessoas sentiam a necessidade de saber assim, como que era se essa peça fosse desenvolvida, como esse tema aprofundado ficaria no palco, né? E aí nasceu a necessidade de escrever a peça como um todo. E aí eu terminei de escrever, o Wagner Clemente, o diretor, também me acompanhou. E nós montamos agora o espetáculo Cárcere, né? E como uma semente, ela cresceu, né? Ela nasceu e ramificou. E outros profissionais do campo artístico e também da nossa sociedade, devido ao tema, foram se agregando ao projeto, né? Então, era para ser só uma peça, depois, como nós conhecemos a Gabi Lê, que é uma cantora fantástica, ela falou assim: Nossa, eu gostaria muito que as minhas músicas estivessem também nesse espetáculo. E aí a gente chamou ela para fazer um pocket show, né? Que vai ser logo no início, um pouco antes do espetáculo, às 19 horas, né? Lembrando que o espetáculo vai ser dia 7/11, no Teatro Municipal, né? Então a Gabi Lê inicia às 19 horas com esse pocket show. Junto com ela vai estar o Adriano Martins e o Roger Pereira. Estou aqui com a minha colinha, né? Muito bons músicos, conheço os dois. Sim, são excelentes. E depois a peça às 20 horas. Entendi. É, e nesse dia também vai ter uma ação muito importante acontecendo, que é uma exposição que está sendo montada pelo Instituto Elas, Instituto Helenas. E aí eu gostaria que o Wagner falasse um pouquinho, o Wagner Clemente falasse um pouquinho mais sobre essa exposição. Claro, Sim, por favor, tá. Wagner, fique à vontade. Muito obrigado por oportunidade, por ter convidado a gente para participar. Bom, o projeto, né, que foi construído aí com o Instituto Helenas e com o Instituto Elas, chama-se Resistir, Reflorescer e Ressignificar, tá? E a curadoria da Júlia Yuri Landingoia, né, e trouxe também alguns coletivos, que é o Afrocria, as Saletes e as Crisálidas. Nós também vamos trazer ali um pouco da arte e falar um pouco essa transformação, né? Quase como uma fênix, né? Uma conversa que a gente teve com elas, porque o espetáculo mostra ali um tema sensível, mostra essa parte da violência, e aí quando termina o espetáculo, a gente gostaria que as pessoas entendessem que é possível ter uma continuação, né? A gente consegue dar a volta por cima, consegue se transformar. Então, é nesse sentido que o Instituto Helena, junto com o Instituto Elas, traz essa exposição.
Tá, essa ideia de trabalhar com mais de uma linguagem, né, de você trabalhar com o sensorial, o visual e, lógico, depois os ouvidos, ia comentar sobre a Gabi, se vocês conversaram com ela, porque são músicas autorais, para músicas específicas para o Carce, se ela já tinha um conjunto de canções, eventualmente, que chamava a atenção para este conteúdo, para essa temática, como é que vocês amarraram isso? Ela já tinha Então, algumas músicas e ela acabou. Wagner, desculpa, eu te cortei, né? não, pode perguntar. Ela já tinha algumas músicas e ela também compôs para nossa peça outras canções para que desse corpo e voz a essas mulheres, né, que sofrem um relacionamento abusivo. Porque uma das nossas, o mote, né, a frente do nosso projeto é Vozes que se Levantam, né? E então, assim, a nossa ideia com a peça Cárcere é dar voz a todas as mulheres, para que elas se sintam à vontade de denunciar o relacionamento abusivo. E até assim a gente convida a comunidade para estar conosco, né? Até agora, antes, que entre em contato conosco através do nosso Instagram, @Cárcere em Cena, e possa compartilhar conosco também relatos de relacionamentos abusivos, né? Para que a gente possa usar como divulgação no cárcere, como inspiração, para que a gente possa acolher. No dia da peça também, o Instituto Elas estará lá, acolhendo essas mulheres que queiram saber um pouco mais como funciona essa questão de receber a denúncia, de como isso é encaminhado depois, né? Então, não é só uma peça, é uma ação coletiva para que nós possamos dar voz a essas mulheres e denunciar essa prática de relacionamento abusivo e de violências invisíveis, né? Esse detalhe, que não é um detalhe, Wagner, talvez seja essencial pedir para você comentar conosco, que esse desafio como diretor de transformar não só o que é usual, e é muito legal que tenha conteúdos de manifestação da linguagem teatral que toquem nessas feridas sociais, né? Da nossa realidade do dia a dia, infelizmente, mas com várias linguagens para poder transformar isso numa ação coletiva com essas frentes. Eu acho que conforme o projeto foi crescendo, né, desde cedo, quando era uma cena, até quando a gente foi começando a construir o espetáculo, pensar nessa ideia de espetáculo, a gente começou a rodar Bauru, né, e a região, e aí a gente começou a conhecer, inclusive, esses artistas, né. Então, por exemplo, a Gabi, que está cantando, vai fazer esse pocket show, a gente viu ela cantando e ela cantava também uma dor, né, ali no ponto, foi no ponto de encontro, se não me engano, que a gente viu ela cantando. E a gente falou, olha, essa música faz um certo sentido, se conecta com o espetáculo, vamos convidar, né? Vamos tentar abraçar também essa causa. Ver que outras linguagens talvez surtam mais efeito do que só o teatro, né? Então a gente já conseguiu abraçar a música. Depois, quando a gente traz a parte da fotografia, da exposição de arte das meninas, a gente também está trabalhando uma outra área, né? Esse sensorial, essa parte de ampliar, né, as potências para que a gente consiga sempre alcançar um público maior, eu acho que é importante. Porque a mensagem deve ser levada, né, para a maior parte da população e nem sempre todo mundo se conecta com todo tipo de arte, né? A gente às vezes tem preferência. Eu sou mais da música, sou mais do teatro, sou mais do visual. A gente também está com a ideia agora de construir, né? Já estamos produzindo também um documentário falando sobre isso. Então, o audiovisual também vai entrar, vai também ficar como registro. A Maria Delancieri também está começando a fazer ali um rascunho de um livro também para ficar como literatura. Então, acho que esse é um ponto importante, né? Quanto mais linguagens a gente conseguir utilizar para alcançar o maior número de pessoas e para conseguir conscientizar sobre esse assunto, eu acho que é por aí que a gente começa a caminhar para uma sociedade que funcione um pouquinho melhor. E um ponto interessante, Wagner, que a Vilma comentou, dessa disposição de vocês, enquanto atores sociais, no sentido mais amplo da conexão com as comunidades, e se preocupar desde já que, enquanto fala conosco para rádio e TV, para um público, enfim,
bastante variado nas capitais e no interior, de entrar em contato com a produção. A gente vai colocar no rodapé esse e-mail para que as pessoas sejam estimuladas a falar, não se calar, não ficar silenciosas só como espectadores dessa produção. Sim, Ó, principalmente porque a gente quer. Desculpa, Wagner, acho que eu cortei novamente. A gente quer que seja denunciado questões de violências invisíveis que, por vezes, a gente acaba normalizando como situações corriqueiras, né? Quando alguém proíbe você de cortar seu cabelo, né? Quando alguém te pune com o silêncio, né? Esse silêncio punitivo na relação, quando alguém diz que a roupa que você veste não é própria para você, né? Te muda o seu estilo. Tudo isso precisa ser visto como algo muito negativo, né? É como um violento mesmo, né? Que vai mudar a sua personalidade. E você usou uma expressão, Wagner, que talvez seja interessante as pessoas saberem, que além de discutir a temática, e me corrija por favor se não o for, que o cárcere, além dessas linguagens e dessa aproximação com as vítimas, para que as pessoas possam eventualmente falar e se libertar, e tomara que o façam no dia a dia, que essa mensagem chegue a mais gente, de propor dentro do espetáculo, da linguagem, da agenda de vocês, ressignificar, não é só tocar na ferida. a gente precisa começar a conscientizar, a trazer as pessoas para esse debate, para esse diálogo, né? Para que a gente consiga ir mudando, né? Pouco a pouco, para que as futuras gerações, vamos dizer assim, tenham um espaço mais tranquilo para conseguir viver, se relacionar com outras pessoas, sem que a gente tenha tanto abuso, como é o caso, né? A gente faz essa denúncia desse abuso psicológico, financeiro, e a gente precisa começar a mudar um pouco esse cenário, né? E a gente, conforme a gente foi caminhando com a cena, curta principalmente, a gente viu que isso era muito urgente. As pessoas se conectavam muito com a cena e pediam mais, né? Queriam mais informação, queriam que a peça conseguisse transformar um pouco mais. Porque a gente no começo só fazia uma denúncia, né? Mas não trazia uma solução, não trazia uma conexão maior. E agora a gente está tentando, por meio de várias frentes artísticas, e também pelos institutos que estão se conectando a gente, né, pelos parceiros, trazer essa transformação, trazer essa informação, essa parte social, né? Vilma, eu estou aqui gravando com vocês na primeira quinzena de outubro, o espetáculo é 7 de novembro, às 19 horas o Pocket Show no Teatro de Bauru, para reforçar o convite, às 20 horas a peça O Cárcere, coincidentemente no final do mês, no último dia desse mês aqui de outubro, portanto muito próximo da peça, o novo presidente do Supremo Tribunal Federal vem para inaugurar, que isso não é simbólico, mas 2 varas de violência contra a mulher. Só que nós estamos falando de uma cidade de Bauru de 400 mil habitantes, onde os índices, infelizmente, aqui da nossa realidade de jornalismo, de violência contra a mulher em mais de suas instâncias são escandalosos, não só no número em si, quanto nos conteúdos, inclusive da chamada violência silenciosa, que você, com bastante propriedade, mencionou. Só que nós estamos falando aqui também com dezenas de cidades pequeninas, que não tem nem a vara da infância, nem o anexo, nem o Instituto Elas e nem a Delegacia da Mulher 24 horas, para ter a dimensão de quanto o Estado, o poder público, está distante. Daí a inevitável questão de como o cárcere tem que gritar mais longe. Sim, é lamentável. E aí, assim, já me perguntaram qual que é o meu sonho com esse projeto, né? E o sonho é levar o cárcere também para essas cidades onde elas não têm esse amparo da própria política, né, do próprio Estado. E fazer com que essas pessoas que não têm acesso à cultura possam olhar para a violência, essas violências silenciosas e a violência mesmo física, como algo anormal, né? Para que a gente possa começar a refletir sobre a dignidade humana. E aí o meu sonho é fazer com que essas pessoas tenham acesso à arte e, ao mesmo tempo, reflita sobre a sua própria dignidade.
Legal. A peça tem, enfim, a agenda em si, tem 3 atos aqui, porque estão considerando o Pocket, a exposição e a apresentação teatral. É esta a linguagem? Sim, essa linguagem. A gente tem ainda o sonho, né, de... isso é ainda uma surpresa aí que a gente está tentando montar para ter uma roda de conversa, né? Isso mais para o final do mês, ainda estamos em negociação, né, para abrir para a comunidade mesmo um bate-papo com alguns profissionais, psicólogos, historiadores, né, para que o que eu acho de suma importância a gente ter esse espaço de diálogo com a sociedade. Né? Legal, Wagner, muito obrigado por ter participado conosco aqui. Se tiver parceiros ou apoiadores, fique, por favor, à vontade. Essa é uma missão pública aqui de levar esse tipo de conteúdo, além da linguagem cultural, que é uma das vertentes da nossa missão pública de rádio e TV em rede pública legislativa a partir de Bauru, no interior do estado de São Paulo, mas de temáticas como essa que vocês, felizmente, também estão dando voz e vez para as pessoas entenderem como elas precisam, onde, telefone, se for o caso, para colocar no rodapé um contato, para poder estar lá presente no dia 7, claro, com vocês. Bom, agradeço de novo, né, a oportunidade. Eu vou pegar uma cola aqui, porque é uma galera, e eu vou tentar não esquecer de ninguém. Claro. Ó, eu gostaria de agradecer muito ao Centro Cultural Tobias III, tá? Ao Herbert Bueno pela cenografia, a Maísa Moreno pelo figurino, a Cuca Levorato, né, que é psicóloga e também vai ajudar ali na parte do bolo, tem uma surpresa no meio de uma cena. A Aldeia, que é a divisão de artes e ensino aqui de Bauru, ao Estúdio M, ao Instituto Elas, ao Instituto Helenas, a Lurideia Diniz no audiovisual, a Casa da Rena, ao Açougue Billy Beef e ao Criação pelo Josiel. E eu acho que eu não esqueci de ninguém. Se eu esqueci, Conselho da desculpem. Comunidade Negra. Isso, Conselho da uma Comunidade Negra. E acho que é só tudo isso, né, Vilma? De gente. E Ainda bem, né? Tem bastante gente chegando para somar com a gente. Bom, muito obrigado, Wagner, por estar conosco aqui no Espaço Aberto em Rádio e TV. Obrigado, Vilma. Sorte e luz para vocês e vida longa e longos caminhos para o cárcere. muito obrigada pela oportunidade. Então, você que nos acompanhou pelo Espaço Aberto, o espetáculo com Pocket Show, peça e exposição no Teatro Municipal de Bauru, no dia 7 de novembro. Tem às 19 horas a primeira fase do espetáculo com Pocket Show, com canções da Gabi e Lê, e em seguida a peça Cárcere, também a exposição lá no teatro, no rodapé aqui da nossa programação, para quem nos vê em TV, está também no YouTube o contato para vocês poderem participar desse espetáculo. A gente conversou aqui não só sobre cultura, manifestação social, de importantes temas que precisam ser tocados no dia a dia. A gente falou sobre cultura criativa. Você viu quantas pessoas se envolvem em espetáculos dessa natureza? É a economia local criativa que nem sempre do lado de lá, infelizmente, nos acompanha. Até o nosso próximo Espaço Aberto.